Maravilha. O tema dessa aula de hoje, se você quiser anotar aí, acho que vale a pena, eu vou estar falando sobre chaves do reino de Deus. Jesus falou sobre algumas chaves, né? E as chaves, elas servem para abrir portas. E a chave que eu vou compartilhar hoje com vocês, que ela serve para abrir uma porta, que é uma porta financeira. Eu vou usar uma palavra que ela está muito desgastada já no meio evangélico, ela está desgastada no meio cristão. É a palavra prosperidade. Apesar de ser uma palavra desgastada no meio evangélico, porque existem pessoas que detestam e tem pessoas que amam essa palavra, o conceito dessa palavra é muito intenso. O conceito dessa palavra é abundância, fartura. Então, é exatamente disso que eu quero falar hoje, sobre uma unção de troca. É quando você troca algo no mundo espiritual. Ou seja, o mundo espiritual, ele é movido por alguns comandos e alguns princípios que Cristo nos ensinou e que nós podemos mover para trocar essas coisas no mundo espiritual. Então, para a gente poder entender bem isso, e a gente trabalhar esse tema bem gostoso, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o poder para a gente operar no reino de Deus, coloca assim, ó, escreve aí se você puder. O poder para operar no reino de Deus é conhecimento. Eu venho falando isso com vocês já há um tempo, sobre esse princípio. Lembra do texto que eu usei, de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que fala assim, que o meu povo é destruído porque não tem conhecimento? Então, coloca assim, ó, o conhecimento é uma das chaves para operar no reino de Deus. Conhecimento é uma das chaves para operar no reino de Deus. Caiu umas fichas para mim hoje, enquanto eu fazia um estudo profundo sobre isso aqui, e eu fiquei assim, chocado com o que nós vamos aprender. Talvez eu nem consiga passar para vocês tudo que eu preparei hoje, porque hoje eu preparei um tema hoje para vocês assim, maravilhoso. Anota esse texto aí que eu acho que é importante, gente, que é João 8:32, que Jesus fala assim, ó, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Preste atenção. Eu acabei de falar para você que o poder para operar no reino de Deus é conhecimento. Jesus fala que quando você conhece a verdade, essa verdade te liberta. Umas semanas atrás, eu quero lembrar vocês que eu falei com vocês sobre o que significa a palavra conhecimento em hebraico. Quem não anotou, quem não lembra disso, pode anotar aí. A palavra conhecimento em hebraico, ela significa luz. Luz. Qual que é o contrário de conhecimento, gente? Trevas. Trevas, ignorância. A palavra ignorância em hebraico significa trevas. Então, olha que coisa interessante. Deus, para ele nos dar o reino, ele quer que nós tenhamos conhecimento. Para que eu possa operar no reino de Deus, eu preciso conhecer como que o reino de Deus funciona. Satanás, o papel dele é o oposto. Para ele impedir que o reino de Deus venha sobre sua vida, para Satanás impedir que você prospere financeiramente, ele vai fazer com que você tenha ignorância e você não pode, então, atuar. Ou seja, ignorância ela é aquilo que trava a nossa vida de nós atingirmos o total do potencial que nós somos. Por exemplo, anota essa frase que ela é forte. Qualquer área da sua vida que você não tem conhecimento, você é o ignorante nessa área.
Qualquer área. Por exemplo, uma pessoa que ela não tem conhecimento sobre a área emocional. Ela é um ignorante na área emocional. Uma pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre exercício físico. Ela é um ignorante nessa área de exercício físico. Então, qualquer área da minha vida que eu não tenho conhecimento, eu sou ignorante nela. Agora, olha que coisa interessante. Uma pessoa que não tem conhecimento sobre alimentação. O que que a alimentação provoca na vida dela? Essa pessoa ela é uma ignorante, sim ou não? Sim. Agora, olha que coisa interessante. Qualquer área da vida da pessoa em que ela é ignorante, ela não está na luz. Ela está Nas trevas. nas trevas. E quem que é o príncipe das trevas? Satanás. Então, o Satanás, ele tem poder sobre você na área que você é ignorante. Credo. Olha que coisa interessante. Uma pessoa, por exemplo, que tem ignorância na área financeira. Dinheiro. Não sabe controlar dinheiro, não sabe administrar dinheiro, não sabe sobre juros, não sabe sobre investimentos, não sabe nada sobre dinheiro. Ela pode ser uma pessoa boa com Deus, ela pode ser um bom marido, ele pode ser um bom pai, pode ser um bom filho, ele pode ser uma pessoa boa na área emocional, ele pode ser uma pessoa boa na área espiritual, mas ele sempre vai ser uma pessoa ignorante na área financeira. Em outras palavras, na área financeira, o diabo vai roubar essa pessoa, vai defraudar essa pessoa, vai aprisionar essa pessoa, vai prender essa pessoa. Agora quero que você anote essa frase, que ela é muito forte. E essa frase eu quero que você pense nela antes da gente continuar avançando. Você vai anotar e nós vamos pensar essa frase. Deus nunca vai te dar nada que você não queira descobrir ou conhecer. Essa frase é muito violenta. Deus nunca vai me dar nada. Deus nunca vai me dar nada que eu não queira conhecer ou que eu não queira descobrir. Uhum. Vamos pensar qualquer área da vida do ser humano, qualquer área. Vamos pensar, por exemplo, na área de saúde. Deus nunca vai me dar uma saúde total, 100%. Deus nunca vai me deixar saber nada sobre isso, na verdade, né? Se eu não quiser descobrir ou conhecer o que funciona por trás disso. Então, existem princípios, existem conceitos que estão escondidos por trás, que estão escondidos no próprio reino de Deus, que nós temos que querer descobrir. Eu não sei quantos de vocês aqui se lembram da roda da vida que a gente faz no curso Minha Vida Fenomenal. Uhum. Naquela roda da vida tem 11 áreas da vida da gente que a gente trabalha aquelas 11 áreas. Se tem alguma área na minha vida ou na sua vida que você não tem conhecimento, você é ignorante naquela área. E a área que você é ignorante, você não tem domínio. E aquela área que você não tem domínio, você é pobre nela. E aquela área que você é pobre nela é aquela área que o diabo rouba a sua energia, rouba a sua força, rouba a sua capacidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, por exemplo, se tem uma área na minha vida, se tem uma área na sua vida que você quer, de alguma forma, avançar em relação a ela, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir conhecer aquela área. Hoje caiu uma ficha para mim aqui violenta, gente. Estudando esses conceitos do reino de Deus, estudando a palavra de Deus, fazendo um aprofundamento nisso aqui, eu descobri coisas que eu falei, cara, eu tenho que compartilhar isso aqui com os meus irmãos. Coisas que a gente, às vezes, não consegue entender. Que tem princípios escondidos por trás, que tem princípios mapeados por trás, que nos impedem de avançar em direção àquilo que nós queremos alcançar. E são coisas, às vezes, que nós não paramos para avançar. Deixa eu te dar um exemplo aqui, bem rapidinho.
o Ney se lembra daquela crise de 2006, 2007, 2008 de imóveis, né? Lembro. Naquela crise, eu passei por muita situação de aperto. Eu não sei você aí. Você já estava com a Dobera naquela época? Ou não? Não, não. Estava não, né? Tava não. Trabalhava para alguém? Trabalhava para o meu ex-patrão e ele não tinha trabalho nem Nada, né? nada. Eu fiquei, acho que mais ou menos, tipo assim, uns 4 a 6 meses em casa sem bater um prego. Uau! Aqui na nossa... Eu era pastor nessa época aqui, na Flórida, e na nossa igreja a gente tinha mais ou menos umas 70, 80 pessoas. Nós tínhamos irmãos que ganhavam X por semana. Depois, esses irmãos passaram a ganhar 20% do que eles ganhavam por mês. A igreja teve que ajudar várias pessoas com cesta básica naquela época. Uau! Aqui na Flórida sofreu mais ainda do que aí, na sua região. Sério? Sério. Aqui na Flórida, assim, o trabalho sumiu, desapareceu. Bateu um furacão Katrina, bateu lá em New Orleans. A galera da Flórida vazou para lá, porque lá apareceu o trabalho. Foi um negócio impressionante o que aconteceu naquele período. Foi. Então, naquele período, mesmo eu sendo uma pessoa inteligente, mesmo eu sendo uma pessoa estudada, eu precisei, eu entrei em dívida financeira, eu entrei em uma situação financeira que eu não gostaria de ter entrado, e eu precisei buscar conhecimento na área financeira. O que eu fiz? Eu comecei a comprar livros que ensinavam sobre finanças, que ensinavam sobre dinheiro, que ensinavam sobre como sair de dívida, que ensinavam como trabalhar com crédito, como é que montava isso, aquilo, outro. E eu comecei a enfrentar a questão da questão financeira de frente. Eu fui avançando, até o momento que eu me tornei maior do que ela. Uou! Escreve essa frase aí que você vai gostar dela. Todo inimigo que você enfrenta, você se torna maior do que ele. Todo inimigo que você foge dele, ele se torna maior do que você. O que acontece? Acontece que às vezes a gente não quer enfrentar os nossos inimigos. Às vezes a gente não quer enfrentar os nossos problemas. E às vezes a gente não quer conhecer os nossos limites. Por isso que a frase que eu disse para vocês agora há pouco, Deus nunca vai te dar nada que você não queira descobrir ou conhecer, é a mais pura verdade. Deus nunca vai te dar nada até que você queira conhecer, até que você queira descobrir, até que você queira enfrentar ele. Quando eu comecei a enfrentar a questão do problema financeiro que eu tive, eu comecei a me tornar maior do que ele. Eu fui estudando, eu fui ficando maior, fui aprendendo. No momento que eu me tornei maior do que ele, eu venci ele. E muitas vezes nós estamos presos e agarrados em algumas coisinhas que nós não queremos avançar em relação a ele. Então, uma das coisas que eu acho que são bastante importantes para a gente aprender hoje sobre a área financeira é: eu preciso enfrentar a minha falta de conhecimento, ou o meu pouco conhecimento, ou eu preciso ampliar o conhecimento que eu tenho para que eu possa acessar as coisas do reino de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Yes. Lucas, capítulo 18. Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. 797. É isso aí. Lucas, quanto? 18. Capítulo o quê? 18. 18. Pronto.
Aí tem uma história interessante e nós vamos falar exatamente sobre a questão de conhecer sobre essa área financeira e prosperidade. Versículo 18. Achou aí, Eunice? 18, 18? É, Achei. Versículo 18 também? versículo 18 também. Ok. Só checar se é isso mesmo, porque eu anoto durante o dia e depois tem que verificar. Muito bem. Eunice, lê para mim do 18 até o 23, depois o Ney vê para mim o 24, o 25 e o 26. Ok. Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo que você tem e dê dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Ney, agora você lê do 24 ao 27. Ok. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é possível para os homens é possível, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ótimo. Eu acho que você já deve ter ouvido essa história. Já. Essa é uma história muito linda de um homem de posição social, um cara rico. E essa história fala exatamente de um cara religioso. Por que a gente sabe que ele é religioso? Porque ele sabe os mandamentos, ele não adultera, ele não mata, ele não rouba, ele não faz falso testemunho, honra pai e mãe. É um cara religioso, é um cara que cumpre a religião. E ele chega para Jesus e ele fala assim: bom mestre, o que eu vou fazer para entrar no reino? O que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Aí Jesus agora vai dar para ele um comando, que é um comando que não faz sentido na cabeça dele. Por quê? Eu vou falar agora, anota aí para mim, ó, eu vou falar de 2 reinos. Na verdade, 2 sistemas. Coloca assim, um sistema do mundo e um sistema do reino de Deus. São 2 coisas diferentes. Sistema do mundo e o sistema do reino de Deus. Sistema do reino de Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler agora, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira delas é que o cara era rico. Sim ou não? Sim. O cara já era rico. Então, ele não está procurando o reino de Deus para ficar rico, porque ele já era rico. A segunda coisa que é importante a gente entender é que Jesus não disse que é impossível o rico, que já é rico, entrar no reino de Deus. Jesus falou que é o quê? É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha que o rico entrar no reino de Deus. Isso. Jesus falou que não é impossível, ele falou que é difícil. Aham. É difícil. Sim. Uma coisa é ser difícil, outra coisa é ser Impossível. impossível.
Então, Jesus falou que não é impossível, disse que é difícil. E eu vou explicar para vocês por que Jesus falou que é difícil. Terceira coisa que a gente precisa entender é que Jesus disse que era difícil o quê? Entrar. Preste atenção que daqui a pouquinho eu vou explicar para você o que significa essa palavra entrar pelo grego. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não presta atenção em muitos detalhes. A gente lê como se fosse um livro de história. Mas quando a gente começa a estudar a Bíblia e a gente começa a prestar atenção em detalhes, a gente fala, caraca, isso é importante. Ok? Outra coisa que Jesus falou que é muito importante, Jesus disse que não é apenas o fato do cara entrar, que é difícil, mas Jesus não disse permanecer no reino de Deus também. E eu vou explicar para você a importância disso daqui a pouquinho. Então, olha só que coisa interessante. Primeiro, eu vou ajudar vocês a entenderem o que significa um camelo passar pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma agulha. Quando alguém traduz para nós a Bíblia, do hebraico para o português, as pessoas elas traduzem algumas vezes e elas não conseguem entender e a gente não consegue entender. Quando fala assim, um camelo passar pelo fundo de uma agulha, a primeira coisa que deve vir na sua cabeça, o que é? O que é essa agulha? Hoje eu já penso diferente, uma agulha é para costurar, pequena. E você, Eunice? A gente pensa isso. Que a agulha é aquele negócio de costurar, não é isso? É onde a gente passa a linha. Para costurar. Quando você lê esse texto, fala, como é que é difícil? É muito difícil o camelo passar pelo buraco da agulha. O que você acredita? Que por essa agulha é impossível. É impossível. Mas é difícil? Não. É impossível. Não tem jeito de um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Não tem Só que como. é o seguinte, eu já estive em Israel. A agulha, na época de Jesus, o que era? Por que Jesus usou camelo e usou agulha? Era aquela entrada lá aquela portinha de entrada que eles entravam nas fortalezas, na cidade. E o camelo tem dificuldade de abaixar ali para entrar. Existem duas teorias sobre esse buraco dessa agulha. Seria um buraco na parede para o camelo entrar quando as portas da cidade estivessem fechadas. E o buraco de uma agulha é o seguinte, o camelo ele é um animal que ele precisa ser escovado, tirar os pelos dele, ser limpo e tudo mais. E o dono de um camelo, ele não consegue fazer isso sozinho. Só tem um jeito de fazer o camelo ficar parado. Sabe como é que é? São dois postes colocados assim, e ele passa o camelo pelo meio do poste, e ele tem que travar o camelo aqui no poste. Entende? É como se fosse um lava-jato de camelo. Ele puxa o camelo por aquele buraco, e ele para o camelo ali no meio. O camelo fica travado ali. Então, o camelo não pode ir nem para frente, nem para trás. É nesse momento que ele faz o que ele tem que fazer com o camelo, cortar o pelo do camelo, curar o camelo, passar remédio, alguma coisa que machucou, porque senão o camelo não permite. Então, quando Jesus está falando que é mais difícil passar um camelo pelo buraco da agulha, é esse furo. E isso lá é chamado de agulha. O camelo, então, ele é preso, e depois que ele está ali, ele tem que fazer força para tirar o camelo dali. Por isso que Jesus disse que é mais difícil um camelo, é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo buraco da agulha. Porque é difícil passar o camelo, mas é mais difícil ainda o rico entrar no reino de Deus. Por quê? Existem dois tipos de princípios. E eu quero deixar claro para vocês que existem dois tipos de riquezas. A primeira riqueza que eu quero que você entenda é desse jovem, desse homem que a Bíblia fala. Ele já era rico antes do reino de Deus. Então, anota aí no seu caderno. Existe uma riqueza
que é antes do cara se converter, que é antes do cara entrar no reino de Deus, que é antes do cara conhecer Deus. Existe uma riqueza. E existe uma outra riqueza, que é a riqueza depois que o cara encontra Deus. Que essa é chamada a riqueza segundo o reino de Deus. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse princípio que eu vou ensinar, porque esse princípio vai mudar muito a sua ótica a partir de hoje, de muita coisa. Tem uma riqueza que é o cara que tem antes de conhecer a Deus. E tem a riqueza que é o cara que tem depois que ele conhece a Deus. E é muito diferente um do outro. É muito diferente. Por que é difícil, então, Paulo, um rico entrar no reino de Deus? Porque o sistema do mundo, onde o cara construiu a riqueza dele, ele é totalmente contrário ao sistema do reino de Deus. São duas mentalidades diferentes, são duas mentalidades opostas. Uma não concorda com a outra de jeito nenhum. Por quê? Nós vamos entender que a mentalidade do mundo para conseguir riqueza é o cara trabalhar muito duro, o cara não ter descanso, não ter férias, não ter final de semana, trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, comer miojo com ovo a semana inteira, não ter uma casa boa, dirigir qualquer carro. Ou seja, a riqueza, segundo o mundo, passa por esses propósitos. Sim ou não? Eu conheço um monte de gente aqui nos Estados Unidos, talvez o Ney deve conhecer também. Você tem quantos anos de América, Ney? Eu tenho 18 anos, 18 anos. 18 anos. Eu não sei quanto tempo o Márcio tem, a Marilene, o Edson, o Anderson, quanto tempo eles têm aqui de América, mas eu já conheci inúmeras pessoas aqui na Flórida que numa casa, num apartamento de 2 quartos, moravam 14 pessoas. Jesus. 14. Num apartamento de 2 quartos. Eram 3 beliches em cada quarto. Os caras dormiam dentro de closet. Tinha gente que dormia dentro de closet. Meu Deus. Tinha gente que dormia no sofá da sala, no chão, no colchão, no chão da sala. Isso não é vida, E tinha gente que trabalhava entregando jornal na madrugada. Ele chegava em casa às 6 horas da manhã para dormir, o outro estava levantando 6 horas para ir para a construção. Aqui na Flórida, eu conheci grupos de pessoas assim. Inclusive, alguns deles frequentaram a nossa igreja por um tempo. Ou seja, na cabeça deles, eles tinham que economizar o máximo de dinheiro possível, comer de marmita, eles compravam uma marmita por dia, comia metade no almoço, guardava metade para comer na janta, para juntar todo o dinheiro para mandar para o Brasil. Esse é o sistema que o mundo ensina como que a pessoa pode ganhar dinheiro, aprender e buscar a vida dela. Eu quero ler com você uma história, está lá em Gênesis capítulo 12. Abre lá, por favor. Na verdade, não precisa disso, né, Paulo? Nós vamos aprender. Okay. Não precisa disso. Nós vamos aprender um modo de Deus, porque o modo do mundo a gente já conhece, né? Uhum. Gênesis capítulo 12, nós vamos estudar um pedacinho da história de Abraão. Olha que coisa impressionante. Só um momento aí. Capítulo 12. Eu vou ter que comprar uns livros de finanças para me aprender mais também sobre finanças. Eu estudo bastante pelo YouTube, mas eu preciso mais. Nada como uns livros, né? Eu te passo uma lista desses livros. Pode passar um que eu vou comprar, quando eu vou olhar agora, eu preciso comprar esse trem para mim. Aliás, é muita coisa que eu preciso de finanças. Não, nós precisamos enfrentar os nossos inimigos, Lei. Toda vez que a gente enfrenta o inimigo... Você quer ver um exemplo que eu vou te dar? Escuta só. Vamos imaginar que você tem uma casa para fazer. E você vai gastar 3, 4 dias para fazer aquela casa de serviço. Se você falar assim, essa casa está muito grande, eu estou muito cansado, eu começo ela depois. O que vai acontecer?
Ela vai ficar para frente, tipo assim, eu não vou conseguir fazer aqui a casa. O dono da casa vai me mandar embora, porque eu vou demorar a fazer aqui a casa. Ela vai engrandecer e você vai diminuir. Mas É. quando você pega ela e fala assim, cara, essa casa é para 4 dias, eu vou encarar ela, vou fazer ela em 3 dias e meio no máximo. Você faz ela. O que acontece? Ela fica pequena e você cresce. Fica, por incrível que pareça. É isso que é o princípio que nós estamos compartilhando aqui. Então, nós vamos entender esse princípio agora na vida de Abraão. Olha só, Abraão, capítulo 12, a Bíblia diz que ele morava em Ur dos Caldeus. Uhum. E Abraão era um cara simples, comum, normal, e Deus chamou ele para ir para um lugar onde ele não sabia o que era, para onde ia. E ele foi para lá. Um cara que foi, andou para lá, chegou naquele lugar da promessa, vê o versículo 10. Deus manda Abraão para um lugar, Abraão foi para aquele lugar. Quando ele chegou lá, versículo 10 fala que quando Abraão chegou na terra prometida, o que tinha lá? Fome na terra. Não tinha leite e não tinha mel. Tinha fome na terra. E Abraão, então, passa aquele período ali com fome na terra, e Deus manda Abraão, então, sair e ir para o Egito. Abraão sai daquela terra e vai para o Egito. E Abraão mora lá no Egito um tempo. Capítulo 13. A Bíblia diz que Abraão saiu de lá do Egito, do Negueb. Versículo 2 diz que Abraão, então, era um cara muito rico. Abraão já saiu de lá do Egito rico. Ou seja, Abraão ficou rico antes de encontrar com Deus ou depois que encontrou com Deus? Depois. Depois. Muito bem, Marilene. Porque Deus mandou tirar ele de lá, tá certo. Ele saiu pobre da onde ele morava, de Ur dos Caldeus, saiu quebrado, saiu sem dinheiro, sem lenço, sem documento. E aí Abraão começa a andar com Deus, começa a caminhar com Deus, e Abraão começa a enriquecer. Capítulo 13, versículo 2. Lê ele para mim. Era Abraão, então, muito rico. Ele possuía 3 tipos de riqueza: gado, prata e ouro. Não dá para eu falar desses 3 negócios aqui hoje com vocês, porque isso aqui é algo profundo que depois a gente vai entender o que significa isso. Aí, Abraão, então, era rico, saiu do Egito, e Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Versículo 5. Abre aí, todo mundo dá uma olhada. Está com Bíblia aí, Marilene? Qual capítulo? Sim. Capítulo 13. Capítulo 13, versículo 5. Uhum. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão é um cara que Deus chamou ele para prosperar. Abraão foi, levou o sobrinho. Aí Abraão prosperou, e o que Abraão fez? Ajudou o sobrinho dele a prosperar. O menino também prosperou. Versículo 6 diz que a terra não podia sustentá-los. E aí foi que Abraão e Ló, então, decidiram se separar. Na verdade, quem decidiu separar foi Ló. Versículo 11. Está acompanhando comigo? Capítulo 13, versículo 11. Sim. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até onde? Sodoma. Ló foi mudando as suas tendas para Sodoma. Você viu aí na sua Bíblia que Ló chegou em Sodoma? Ele chegou pobre? Não. Ele chegou rico. Ele chegou rico, porque ele tinha o quê? Tinha prata, ouro. Tinha rebanhos, gado, tendas, dinheiro, funcionário. Uhum. Ló foi se mudando e mudou para Sodoma. Ló ficou próspero, Ló ficou rico debaixo da bênção de Abraão. E porque ele estava debaixo da bênção de Abraão, ele prosperou. E a prosperidade que estava sobre ele se separou de Abraão. Anota essa frase se você puder em algum lugar. Quem se separa da bênção, ou seja, não, vou fazer a frase. Quem se separa do abençoador, perde a bênção.
Anota essa frase. Forte. Forte, hein? Uhum. Quem se separa do abençoador perde a bênção. Ló prosperou, Ló enriqueceu, não porque ele tinha um chamado, mas porque ele estava debaixo da orientação de um homem que tinha um chamado. E eu vou ensinar para vocês hoje um princípio muito lindo. Qual que é o princípio? O princípio da prosperidade, da riqueza, é andar com pessoas que têm a unção, é se associar com pessoas que têm essa prosperidade. Porque quando você se associa com quem tem a prosperidade, você recebe essas prosperidades sobre sua vida. Ficou claro isso ou não? Você, tipo, treina a energia da pessoa também, energia boa, você treina também. Exatamente. Quando você é sócio de alguém, quando você se associa a alguém, quando você está ligado a alguém que tem uma unção na vida dela, essa unção da vida da pessoa passa para a sua vida. E eu vou te explicar como que ela passa. Quer aprender? Claro. Sim. Maravilhoso. Esse é um dos princípios de prosperidade mais lindos que a Bíblia tem e que vai virar uma chave dentro da sua cabeça, como virou na minha. Uma chave tremenda. Aí, olha só, o que aconteceu então? Aí, Abraão prosperou, enriqueceu, e agora, 4 reis, capítulo 14 de Gênesis, 4 reis querem agora fazer guerra contra 5 reis. O pessoal vem, rouba o pessoal de Sodoma, leva todo mundo preso. Quem estava morando em Sodoma? Ló. Sobrinho de Abraão, Ló, sobrinho de Abraão. Abraão é avisado, e Abraão agora é chamado, junto com os seus empregados, para ir lutar contra 4 reis e procurar resgatar de volta Ló e a cidade inteira de Sodoma. Ok? Tá comigo na história? Agora, vamos comigo lá para o versículo 21. Capítulo 14, versículo 21. Antes do 21, vamos ler o versículo 14. Ouvindo... Pode ler, Marilene? Ou você, ou Eunice, ou Edson, ou Anderson? Quem pode? Posso. Então vai. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 300 e 200, 18. 318. 18. Uhum. E os perseguiu até Dan. O Mais? 15. Pode. O 15. E se dividiu-se contra eles de noite, e ele os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco. 16. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão e sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Quedorlaomer, não sei falar isso, Uhum. e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Ótimo. Então, Abraão foi, pegou 318 dos seus funcionários, foi atrás, libertou a cidade de Sodoma, libertou a cidade de Gomorra, libertou aqueles reis. Abraão, com seus soldados, venceu aquele exército, trouxe
todas as pessoas de volta, todos os bens daquelas pessoas. E aí, no versículo 21 agora, vamos ver, olha lá. Você pode ler, Ney? Nossa, sim. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: dê mãos levantadas ao Senhor, ó Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Ané, Escol e Mari, os quais me acompanharão, que eles recebam a sua porção. Ótimo. O que aconteceu aqui agora? Abraão pegou seus 350 soldados, 318, foi atrás, se juntou a esses outros 3 reis aqui, Ané, Escol e Manre. Eles pegaram seus soldados, foram lá, destruíram o outro exército, pegou tudo que o povo tinha e trouxe de volta. Agora, presta atenção. Antigamente, como que uma pessoa enriquecia? Quando ela fazia guerra contra o outro, ela entrava, ela destruía a pessoa e tomava todos os bens dela. Abraão foi o cara que foi lá, que guerreou, que tomou os bens dos outros e trouxe de volta. Só que quando Abraão trouxe de volta, o rei de Sodoma falou para ele assim: Abraão, eu quero te dar um presente. Qual que é o presente? Os bens de Ló. De Ló, não. Todos os bens que ele conseguiu pegar dos inimigos que atacaram eles. Mas como assim? Ele dá os bens que o Abraão já tinha pegado. Abraão conseguiu vencer todos os inimigos. Os inimigos morreram. Quando os inimigos morrem, as pessoas saem saqueando o que elas têm. Enfia a mão no bolso, pega a carteira, pega o celular, pega a correntinha de ouro. Tudo isso é considerado despojo de guerra. E todo despojo de guerra, o rei de Sodoma falou assim: eu quero dar para você, Abraão. O rei de Sodoma falou: só me dá as pessoas que moram na minha casa. Ou seja, me dá as pessoas e as posses delas. Mas dos inimigos, você fica com tudo. E Abraão recusou dinheiro, recusou a recompensa. E a minha pergunta é: por quê? Porque ele já era rico? Não. Já era rico também. Boa. Porque não era bênçãos de Deus. Porque as pessoas são mais importantes. Você vê que cada um de nós tem uma opinião diferente? Que legal, que legal. Cada um tem uma opinião diferente. E se tivesse mais gente aqui dando opinião, ia ter mais opiniões diferentes. Porque a gente consegue avaliar segundo a nossa ótica, segundo os nossos olhos. Abraão não. Como que Abraão avaliou? Abraão avaliou isso aí como uma forma de que o rei quisera manipulá-lo depois. Faz sentido. Por quê? Porque todo mundo que te ajuda, logo depois, o que eles querem fazer? Quer em troca. Quer troca. Manipular. Esse é o princípio do mundo. O mundo ensina assim, Marilene. Para você enriquecer, eu te dou um negócio e você me dá e está tudo certo. O mundo ensina esse processo de manipulação. É chamado de princípio político de influência. No Brasil é chamado de corrupção. Aqui também, né? Então, tem um princípio político de influência, que é o seguinte: eu abro uma porta para você e você me dá um tanto. Então, isso é uma coisa desse jeito.
Nesse exato momento, escute o que eu vou te falar, Abraão foi testado. Abraão agora ele podia dizer o seguinte, ou eu aceito o sistema do mundo para eu ficar mais rico, ou eu continuo acreditando que é Deus que me faz prosperar. Por isso que Abraão falou para o cara, lá no versículo 23, presta atenção. No 22, ele diz assim, ó, eu levanto a minha mão diante de Deus. Olha que coisa linda, gente. Olha para mim. Abraão deve ter feito mais ou menos assim, ó. Eu levanto as minhas mãos diante de Deus. O que ele está dizendo? Eu sou inocente. Eu levanto as minhas mãos diante de Deus, aquele que possui os céus e a terra, e juro que nada eu vou pegar de vocês, daquilo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que algum dia você diga no seu coração, eu que ajudei a enriquecer Abraão. O que Abraão está dizendo aqui? Quem me faz enriquecer é o meu Deus. Eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso da sua recompensa, eu não preciso de nada. Abraão estava declarando para ele assim, ó, eu vou ficar muito rico, eu vou ficar muito milionário, mas você nunca vai poder ter influência sobre mim. Uau! Uhum. Abraão, nesse momento, ele teve que escolher em qual sistema que ele ia operar. Se é no sistema do mundo que ensina essa influência política, que é totalmente contrário ao sistema de Deus. Abraão tinha que decidir que sistema que eu quero enriquecer. Eu quero enriquecer pelo princípio do reino de Deus ou pelo princípio do mundo. Por isso que foi muito difícil para Abraão tomar essa decisão. Por que foi difícil? Ô, gente, eu não sei se vocês sabem, mas despojo de guerra é muita riqueza. É muita riqueza. Você pode pegar o que você quiser. Você pode abusar o que você quiser, pegar o que você quiser. Você pega todos os gados, todos os animais, você pega as coisas, as roupas, pega até as pessoas, as esposas, as filhas, para serem seus escravos. Era assim que funcionava naquela época. Agora, olha que coisa interessante. Abraão, ele recusou a riqueza pelo seu serviço que ele prestou para um rei, que era o rei de Sodoma, que pode ser o presidente, que pode ser o prefeito, que pode ser o governador, pode ser qualquer pessoa. E ele preferiu permanecer debaixo do princípio de Deus. Como assim, Paulo? Você leu a partir do versículo 21, não foi, Ney? Foi. Nós lemos do 14 até o 17. Depois nós pulamos para o 21. Lê para mim, por favor, aí, Eunice, o versículo 18, 19 e 20. 14, né? O 14, versículo 18, 19 e 20. Tá. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. O que é essa 10ª parte, gente? O dízimo. Abraão escolheu o princípio do reino e não quis o princípio do mundo. Abraão chegou diante de um sacerdote, diante de um profeta, e disse, eu quero pagar aqui o dízimo. Eu quero fazer uma aliança, eu quero acessar o que você tem no mundo espiritual. Eu queria tanto poder dar para vocês o conteúdo todo dessa aula hoje, não vou conseguir. Mas olha só, Abraão foi testado, ou ele pegava a riqueza do mundo, ou ele pegava a riqueza de Deus. Abraão decidiu pela
De Deus. Princípio de Deus. Ló foi testado. Ló era rico e Ló foi testado. Ló se desligou de Abraão e Ló foi morar onde? Sodoma. Capítulo 13, versículo 5, nós vimos que ele foi morar em Sodoma. Abre para mim agora, capítulo 19, versículo 30, por favor, Marilene, leia lá. Capítulo 19, versículo 30. Todo mundo já ouviu falar da história da destruição de Sodoma e Gomorra? Sim ou não? Uhum. Ótimo. Pelo menos. O que acontece aqui? Sodoma e Gomorra eram duas cidades que operavam debaixo do sistema mundano. E vocês viram que o sistema mundano ali, você viu que o rei de Sodoma quis corromper Abraão, corromper assim, no sentido lá, quis pagar Abraão, fazer isso para manter influência sobre Abraão. Ló, quando chegou em Sodoma, Ló era rico ou era pobre? Rico. Eu. Tinha riqueza, tinha gado, tinha prata, tinha funcionário, não tinha? Uhum. Tinha. E agora, capítulo 19, versículo 30, diz que Ló, lê para mim, por favor. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, e ele e as suas 2 filhas. Ló entrou em Sodoma com a esposa, casado, com as filhas, com gado, com dinheiro, com ouro. Chegou lá, aprendeu o sistema do mundo, foi negociar com o rei de Sodoma, foi negociar com as pessoas de Sodoma, no modelo do mundo, no sistema do mundo. E como é que Ló saiu de Sodoma? Pelado, pelado, nu com a mão no bolso. Só ele e 2 filhas. Sem ouro, sem prata, sem gado, sem funcionário, sem nada. O que nós entendemos aqui? O que nós entendemos aqui? O que se aprende com essa história? Saiu pobre. Perdeu tudo. Não tem mais unção. Quando nós temos a nossa mente operando no sistema do mundo, nós temos que trabalhar segundo as regras do mundo. As regras do mundo, elas são diferentes das regras do reino de Deus. Abraão, na primeira oportunidade que Abraão teve, ele encontrou Melquisedeque e entregou para Melquisedeque um dízimo, uma oferta. Pagou a Melquisedeque uma oferta especial. Abraão foi para Sodoma. Em Sodoma, o que Abraão fez? Abraão não, desculpa, Ló. Ló foi para Sodoma. E Ló, ele desaprendeu o sistema do reino de Deus e aprendeu o sistema do mundo. Faz sentido ou não? Faz. Uhum. Ele desaprendeu como que as coisas do reino de Deus funcionam. Com isso, ele passou a operar no sistema do mundo. Ele se desconectou do cara da unção. Quem que é o cara da unção? Jesus. Deus. Não. Deus. Deus, mas ele estava conectado com Abraão, porque Abraão é que tinha aliança com Deus. Uhum. Quando ele se desconectou do cara da unção, ele foi desaprendendo as coisas do reino e Abraão praticando as coisas do reino. A Bíblia diz exatamente que Abraão foi enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo por causa do reino e Ló perdeu o que perdeu e saiu fugido da cidade de Sodoma, depois fugiu da cidade de Zoar, sem nada nas suas mãos. Por isso que Jesus disse para aquele jovem rico: quem tem a mente operando no sistema do mundo, é muito difícil entrar no reino de Deus. Porque são 2 mundos diferentes. São 2 sistemas diferentes. São 2 ações diferentes. Quem aqui tem telefone que é do iPhone? Diga eu. Eu. O iPhone, qual que é o sistema operacional do iPhone? Android? Não sei. É da Apple.
da Apple é o iOS. iOS, exato. E qual que é o sistema operacional da Samsung? Android. Android. Qual que é o sistema operacional do computador da Apple? iOS. Qual que é o sistema operacional dos outros computadores? Windows. Windows. Um programa que funciona no Windows, funciona no iOS? Não. Um programa que funciona no telefone da Apple, vai funcionar no Samsung? Não. Não. São dois sistemas operacionais diferentes. Eles não batem. É igualzinho o reino de Deus com o sistema do mundo. Deixa eu fechar essa aula com vocês hoje dizendo o seguinte: como que é uma pessoa para enriquecer com o sistema do mundo? O que que essa pessoa pensa? Essa pessoa pensa que o sistema do mundo para a pessoa enriquecer é pegar dos outros, tomar dos outros, manter, ficar, guardar, proteger. Lei de Gerson. Como é que é? A lei de Gerson. A lei de Gerson. Parabéns, é isso mesmo. Então, o sistema do mundo ensina que a única maneira de ficar rico é dormindo 14 homens no apartamento de 2 quartos, comendo miojo e ovo, um aquecendo a cama para o outro dormir, não dá nem tempo da cama esfriar, um dorme de madrugada, outro dorme de dia, trabalha feito louco para juntar dinheiro, para mandar dinheiro para o Brasil, para comprar gado, para fazer aquilo. É o sistema que o mundo ensina. Para eu ficar rico, eu tenho que morrer desse tipo de coisa. Agora, qual que é o sistema do reino de Deus que Abraão usou? Abençoar. Abençoar, dar, entregar, abrir mão, ofertar. Escute o que eu vou te falar, porque semana que vem o pau vai comer. Eu tenho mais 3 ou 4 páginas desse estudo que eu preciso dar para vocês. E a gente Mas precisa. eu preciso fechar esse tema com você. Escute. Abraão quis que o sistema na mente dele operasse, era o sistema do reino de Deus. Ló permitiu que o sistema da mente dele operasse, foi o sistema do mundo. Eu não sei por quanto tempo Ló manteve o dinheiro dele, a riqueza dele, o business dele, os negócios dele. Mas a questão é, no final da história, que você, aqui a gente vai estudando no final da história, você vê que Ló no sistema do mundo ele perdeu, e Abraão no sistema do reino ele só ganhou e cresceu e prosperou. O sistema do mundo é pegar, tomar, guardar, proteger, é meu, vou ficar com ele. O sistema do reino de Deus é dar, entregar, abençoar, abrir mão, ofertar. Guarde isso no seu coração. Semana que vem, a gente vai continuar esse tema da prosperidade. E eu vou ensinar para vocês como que é a unção da troca, ou a troca da unção. Como é que isso funciona? Por exemplo, quando Abraão deu dízimo para Melquisedeque, ele recebeu a unção de Melquisedeque sobre ele. Quando Ló negociou com o rei de Sodoma, Ló recebeu a unção do rei de Sodoma sobre ele. Ficou claro para vocês ou não? Ficou. Eunice, ficou claro? Sim. Isso é Quando interessante. eu negocio com as questões do mundo, com as coisas do mundo, o pensamento do mundo, a atitude do mundo, eu recebo as coisas do mundo e a minha mente começa a ser formatada pelas coisas do mundo. Por isso que muitas pessoas vêm fazer coaching comigo, justamente porque eu sou pastor e a minha mente é voltada para Deus. Porque a maioria dos outros coaches, a mente deles é humanista. É uma mente pessoal, só do homem no centro, o homem que faz, o homem que resolve. E isso aí dura por um certo tempo, mas depois acaba. Meus amigos, eu quero que você guarde isso. O sistema do mundo e o sistema de Deus. Um representa um sistema, outro representa outro. E ele é totalmente contrário um com o outro. Semana que vem nós vamos aprofundar nesse texto do jovem rico. Nós vamos entender muita coisa que acontece e nós vamos ser muito bem abençoados. Beleza? Amém. Amém. Beijo no coração a cada um de vocês. Amo todo mundo. Fica com Jesus. Guardados e protegidos. Ney, eu te ligo amanhã para a gente marcar a nossa sessão de coaching, tá? Isso, eu preciso conversar muito com você. Me liga mesmo. Joia. Então Amém. tá, gente. Paulo, Deus abençoe aí seu novo caminho. Isso. Vem Deus aqui, abençoe. vem conhecer nossa casa lá no Texas, tá, Nice? Eu vou, pode deixar. Show de bola. Então tá bom, gente. Tá Boa bom? noite. Fica com Deus. Boa noite. Boa Pessoal. Tchau. Deus. Tchau.